Paz seja convosco, sejam todos bem-vindos a mais uma live Diálogos. E hoje nós vamos fazer, como nós já temos feito em algumas vezes, uma live temática. E eu quero compartilhar com vocês aqui a tela para que vocês possam estar acompanhando comigo essa live. Nós temos visto aqui a Igreja do Arrebatamento. O autor é o Tiago Brasil e são lições bíblicas da CPAD Jovens, segundo trimestre de 2018. O título geral é a Igreja do Arrebatamento, comentarista Tiago Brasil. E hoje nós estamos na lição número 3, o fruto de um trabalho zeloso. O texto do dia: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. 1 Tessalonicenses 2:8. A síntese: o caráter de uma comunidade não se constrói de modo repentino. É necessário um forte investimento espiritual por meio de discipulado eficiente e de testemunho pessoal edificante. Texto bíblico, 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados, a nenhum de vós vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como o pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Comentário da lição, introdução. No capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo apresenta-nos o paradigma do verdadeiro plantador de igrejas. Quais devem ser as motivações daqueles que se envolvem no ministério de evangelização e discipulado de novos cristãos? Por vivermos em dias tão difíceis,
somos facilmente induzidos a imaginar que apenas nós enfrentamos os desafios de conviver com falsos obreiros, com indivíduos cujo objetivo é o estabelecimento de uma carreira profissional e não a manifestação da graça do Pai nesta geração. Todavia, neste momento de sua carta aos Tessalonicenses, ao fazer questão de destacar alguns aspectos de sua prática ministerial naquela comunidade, o apóstolo acaba denunciando uma série de indivíduos que já, na igreja primitiva, tinham a intenção de instituir feudos particulares ao invés de militarem pelo reino de Deus. Assim como os Tessalonicenses, aprendemos com Paulo. 1. O ministro como aquele que serve, aquele que cuida dos outros. O vocacionado por Cristo possui um coração misericordioso, capaz de compreender a realidade por meio da ótica da graça e do cuidado. Enquanto a sociedade atual apregou o individualismo como forma padrão de relacionamento, o servo de Cristo envolvido na evangelização, discipulado e pastoreio experimenta a força do amor que se doa para o outro. E isso não é à toa. Jesus encarnou esse tipo de modelo relacional. Em Tessalônica, Paulo afirma cuidar daqueles irmãos tanto como uma ama, que mesmo sem nenhum vínculo biológico com as crianças de quem cuida, é responsável pela nutrição mais básica, como pelos carinhos, como um pai, cuja responsabilidade fundamental é a formação do caráter dos filhos que lhes são dependentes. O apóstolo não procurava benefícios próprios, mas o desenvolvimento daqueles irmãos. Então, ele se coloca como se fosse uma ama, como se fosse uma cuidadora. Então, ele está dizendo o seguinte: eu sou o cuidador de vocês na palavra, no ensinamento, na direção. Então, na visão de Cristo, ele, o apóstolo Paulo, estava dando continuidade ao ministério do Senhor Jesus. 2. Aquele que serve mesmo com o perigo de perder a vida. Desde o início, o ministério de Paulo entre os Tessalonicenses envolveu um nível de comprometimento tal que, em várias ocasiões, o apóstolo testemunha que correu risco de vida. A radicalidade desse tipo de vocação pode ser comparada à chamada de nossos irmãos missionários que atuam em países hostis ao evangelho hoje, Coreia do Norte, Irã, Vietnã. Eles não têm suas vidas por preciosas, Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Mas são capazes de enfrentar vários tipos e níveis de riscos para levar a palavra àqueles que ainda não ouviram as boas novas de paz. Nós, mesmo aqui no Brasil, estamos vivendo exatamente esse contexto que o apóstolo Paulo viveu e que os missionários vivem nesses países. Hoje, para nós sairmos da nossa casa, nós estamos correndo risco. Porque vocês vejam que, em meio a essa pandemia, cada pastor, cada pastora, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que sai da sua casa, ele está correndo um risco de vida para poder cumprir o propósito de Deus. E foi assim que o apóstolo Paulo esteve em Tessalônica e também em todos os lugares onde ele passou. Em todo momento que ele pregava o evangelho, ele estava correndo risco. O senso de serviço entre esses obreiros é altíssimo. Para eles, a vida não faz sentido se não é apresentada como oferta diária diante do altar do Cordeiro de Deus. Esse nível de comprometimento com o reino de Deus está numa condição diametralmente oposta ao tipo de vida nababesca e luxuosa que alguns optam e impõem sobre suas comunidades. Então, você consegue diferenciar facilmente quem é o verdadeiro obreiro de Cristo e quem são
os mercenários, porque o próprio apóstolo Paulo chama estas pessoas que querem apenas enriquecer fazendo a obra de Deus como mercenários. 3. Aquele que trabalha para não ser pesado a ninguém. Essa talvez é uma das características sociais mais marcantes do ministério de Paulo. Ele optou por um estilo de vida despojado, a tal ponto que, na maioria do tempo, não necessitava de uma comunidade ou instituição para garantir-lhe o sustento financeiro. Ele mesmo produzia os recursos para sua manutenção. Deste modo, seus pedidos financeiros poderiam voltar-se para o sustento das novas comunidades fundadas. Esta opção de vida certamente exige muito mais daquele que realiza ações para o reino. Entretanto, o autoriza a exigir de todos, à sua volta, uma postura similar. Pense, o privilégio de ser ministro do reino não está associado ao prêmio ou reconhecimentos humanos que se podem receber de homens ou instituições. A maior honraria que cabe ao cristão é ser achado digno de continuar a obra iniciada por Jesus há 2000 anos. Aquele que é realmente um servo do Senhor Jesus, ou uma serva do Senhor Jesus, ele não está anunciando o evangelho, ela não está anunciando o evangelho simplesmente por uma visão que alguém da sua comunidade veja, ou que ele receba algum prêmio, ou ele receba algum reconhecimento. Na maioria das vezes, o que nós percebemos é o contrário. As pessoas que labutam a sua vida toda no evangelho, elas acabam sendo, em algum momento, até mesmo esquecidas. Mas isso não importa, porque o reconhecimento que o apóstolo buscava e que cada um que continua a obra do Cristo, é isso. Essa é a nossa recompensa. Nós fomos achados dignos de dar continuidade à obra do Senhor Jesus Cristo. Ponto importante. O Brasil tem sido muito abençoado em função de jovens que, seguindo uma visão de Deus, doaram-se completamente em favor do anúncio do Evangelho. Que essa chama evangelística volte a acender no coração desta geração para que os não alcançados possam ouvir de Cristo. Porque, assim, quando uma geração vai para o Senhor, quando uma geração morre, outra geração surge. Então, hoje nós estamos aqui, mas é necessário que surja uma outra geração depois de nós, para que este evangelho continue sendo anunciado, para que este evangelho continue sendo divulgado. Segundo ponto, o compromisso com a palavra. 1. A pregação como exposição da verdade. O ministério de Paulo entre os Tessalonicenses foi bem sucedido, porque o foco dele era o anúncio da palavra. Entretanto, tal tarefa não estava fundamentada em sabedoria humana, e sim no poder que é próprio da vontade de Deus. Os tessalonicenses não foram envolvidos em estratégias de retórica ou oratória, mas pelo poder do evangelho. Então, é muito importante essa questão da pregação expositiva da palavra que o apóstolo sempre fazia. Porque quando, às vezes, as pessoas querem adaptar a palavra ao que elas querem falar, por exemplo, a pessoa diz assim, eu quero falar sobre santidade, aí ele corre na Bíblia e procura palavras que falam de santidade. Corre-se o risco de, em algum momento, aquela pessoa interpretar errado o contexto, como a gente vê muito por aí, e acabar ensinando algo que nem é aquilo que estava sendo ensinado quando você analisa o contexto. Infelizmente, na atualidade, em muitas igrejas, perdeu-se a esperança no poder da palavra. Em virtude disso, em muitas celebrações voltadas para jovens, a liturgia é preenchida com elementos dos mais diversos. Shows de humor, MMA amador,
muita música dançante. Que tipo de igreja teremos daqui a alguns anos se os cristãos que a compõem não valorizam a Bíblia, nem sequer a conhecem? Então, vocês vejam que quando o autor escreveu, estava no auge, né? Todas essas coisas. Hoje nós estamos na baixa disso devido a esta situação de pandemia. Mas é uma boa pergunta que ele faz. Se as pessoas basearem a sua vida cristã naquele momento que ela está vivendo ali, né, como as celebrações que as pessoas criaram ao longo aí dos últimos anos, nós vamos observar que aquela pessoa vai estar vazia. Ela vai estar preenchida na sua emoção, ela vai estar preenchida naquele ambiente social, mas espiritualmente falando, ela vai estar vazia. Então, o apóstolo Paulo, ele nunca privilegiou nada do que nós temos visto na pós-modernidade, que são as celebrações em si, o contexto, né, o arrumar do lugar e não o conteúdo da palavra. E, na verdade, nós vemos que o contexto do cristianismo é o contrário. Eles privilegiavam o jejum, a oração e a palavra. Então, a gente analisa que, infelizmente, muitos lugares tomaram um rumo diferente. E agora, né, eu creio que todo mundo vai ter a oportunidade de retornar para o centro do evangelho, que é Cristo, que é a palavra de Deus, que é a pregação da palavra como ela é, sem modificações. Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa ela faz uma leitura da Bíblia com base naquilo que é a vivência dela. E é o contrário. Nós temos que ler a palavra a partir do que a palavra diz e adequar a nossa vida à palavra, e não a palavra à nossa vida. 2. A necessidade de honrar a Deus e a sua palavra. A quem preocupamos-nos em agradar quando pregamos o evangelho? Paulo deixou bem claro àquela jovem igreja que seu compromisso estava em agradar ao Pai e não a eles. O apóstolo não temia o que poderia acontecer quanto à reação dos tessalonicenses, pois ele sabia que a aprovação de seu ministério não vinha das pessoas, mas do que confirmara seu ministério, ou seja, do próprio Deus. Então, essa pergunta que ele faz aqui também, a quem preocupamos-nos em agradar quando pregamos o evangelho? Então, nós temos que agradar ao Pai Celestial, a Deus. Temos que agradar ao Senhor Jesus. Ainda que algumas pessoas possam até se sentir desagradadas, porque estamos falando algo que as desagrade. Então, isso é uma característica do evangelho verdadeiro. Aquele que foi vocacionado por Deus, cabe o discernimento e a maturidade para permanecer firme em sua missão, mesmo quando todos e tudo levantam-se como oposição. Nesses dias trabalhosos, o evangelho não é bem recebido por uma geração incrédula e rebelde. Contudo, devemos ter a convicção de que não é a eles que buscamos agradar, mas ao Senhor. Você vê que o autor afirma isso. Nós precisamos manter a nossa visão em servir a Deus, de cumprir missão. Se você tem a ideia que você está aqui por uma missão e não pelo resultado, aí você caminha bem. Agora, se porventura você estiver aqui querendo ter um resultado, e a gente sabe que muitas pessoas cobram resultados, nós sabemos que esse tipo de situação a pessoa não consegue permanecer firme. Não é o correto. 3. O discernimento e a confiança dos tessalonicenses. No caso da comunidade dos tessalonicenses, apesar do pouco tempo de fé que estes possuíam, a palavra fluiu entre eles com naturalidade. Um dos motivos de tal desenvolvimento do evangelho nesta igreja foi o fato de os cristãos ali terem recebido as palavras de Paulo como palavra de Deus. Isso aqui é um ponto bem interessante.
Que às vezes a pessoa, ela ouve a pregação da palavra de Deus, e ela acha assim, foi aquele pastor que falou, foi aquela pastora que falou, foi aquele irmão que falou, foi aquela irmã que falou. E às vezes a pessoa não dá crédito à pregação. Você vê que a própria palavra de Deus pergunta, quem deu crédito à nossa pregação? Numa sociedade cheia de vozes e mecanismos de comunicação, o discernimento é um dos dons mais importantes. Precisamos de maturidade para sermos capazes de rejeitar as falácias e acolher a voz do Senhor. Como o caso da igreja em Tessalônica nos demonstra, discernir a vontade de Deus tem relação direta com nossa intimidade com Deus e não com o tempo que possuímos de fé. Então, se eu busco ao Senhor de verdade, com certeza o Espírito Santo de Deus vai ministrar sobre a minha vida. Se você tem buscado a Deus com verdade, o Espírito Santo vai ministrar sobre a sua vida. E você vai estar na direção daquilo que Deus quer. Pense. As estratégias para anúncio do Evangelho podem ser diversas, mas é necessário ter a consciência de que o conteúdo sempre tem que ser mais relevante do que a forma. A falência da igreja é decretada quando as pessoas a procuram não com sede da palavra, mas com fome de entretenimento. Então, isso aqui é bem claro. Vocês podem observar que nesse tempo de distanciamento social que nós estamos vivendo, quem é da palavra está firme. Agora, quem era só do entretenimento que aquele ambiente religioso proporcionava, essas pessoas estão em dificuldade. Porque sem aquele ambiente, elas se sentem vazias. Por quê? Porque era o ambiente que proporcionava a suposta fé que ela tinha. Então, quando esse ambiente é tirado, não sobra nada. Ponto importante. A aprovação coletiva nem sempre esteve no lado dos profetas e ministros de Deus. Todavia, eles permaneceram firmes e inabaláveis. Cresçamos continuamente em intimidade com o Pai, para que em momentos de adversidade tenhamos a serenidade de que nossa chamada é de Deus. Terceiro e último tópico: os objetivos de um ministério íntegro. 1. Colaborar para o desenvolvimento de uma comunidade espiritualmente sadia. O zeloso trabalho de Paulo tinha um objetivo claro: colaborar no crescimento espiritual dos tessalonicenses de tal forma que esses chegassem ao nível de intimidade desejado por Deus. O apóstolo, que naquele momento histórico estava em forte atividade missionária, não tinha qualquer intenção de beneficiar-se de alguma forma através da vida daqueles irmãos. Antes, a finalidade de seus cuidados pastorais era exclusivamente o bem-estar deles. Hoje, cada vez mais na igreja, precisamos de pessoas comprometidas com o crescimento e amadurecimento de outros. 2. A edificação mútua. Um dos resultados mais destacáveis decorrentes do estabelecimento de um ministério sadio é a edificação mútua. É necessário reconhecer, apesar deste não ser o objetivo prioritário da presença de Paulo entre os tessalonicenses, que o apóstolo foi ricamente abençoado por meio da convivência com aquela igreja. É assim que o reino de Deus manifesta-se por meio de uma liderança abençoadora. Todos são enriquecidos pelo poder de Deus, tanto os que ministram como os que são ministrados. Nunca devemos compreender a bênção de Deus de forma egoísta. Na verdade, sempre o que o Senhor abençoa-nos abundantemente, o seu objetivo é que sejamos capazes de compartilhar com os outros o muito que ele nos tem dado. Esse compartilhar da igreja, que são experiências que as pessoas passam, que é uma palavra que Deus ministrou, isso aqui que nós estamos fazendo agora, né, aqui através da internet, porque hoje nós estamos podendo fazer só através da internet, mas se você puder mandar um versículo para alguém, dar uma palavra, né,
Isso colabora, isso ajuda. A igreja é edificada através do outro também, quando ele tem uma palavra, quando tem um testemunho, às vezes uma canção. Então, tudo isso contribui para o crescimento da igreja, né? Tudo voltado para a palavra e para a oração e para o jejum e para as coisas espirituais. 3. Denunciar as ações do maligno. É inevitável. A luz sempre desarticula as trevas. Por mais que o foco daquele que faz a obra de Deus com sinceridade não seja esse, mais cedo ou mais tarde, as obras do maligno acabam sendo reveladas através do estabelecimento dos princípios do reino de Deus. Porque aonde a luz brilha, as trevas se dissipam. Então, naturalmente, aquilo que está oculto do maligno vai aparecer. Foi exatamente isso que ocorreu em Tessalônica. O anúncio do evangelho foi seguido por uma onda de perseguição promovida por aqueles que, cheios de maldade, não desejavam o desenvolvimento da obra de Deus naquela cidade. A integridade do ministério de Paulo destacava-se positivamente em meio a um contexto de falsos pregadores e profetas de aluguel. Então, aonde estava a pregação do evangelho, houve também a perseguição. Então, esta perseguição dos dias atuais pode ser um pouco diferente da que Paulo sofreu ou de que outros sofrerão, mas não deixa de ser uma perseguição contra o evangelho. Então, onde tem a luz, as trevas vão fazer de tudo para resistir. Conclusão. O bem-estar da jovem igreja em Tessalônica não era fruto do acaso, como vimos durante esta lição. O padrão paulino de implantar novas igrejas e de discipular novos cristãos fez com que aquele grupo de irmãos, mesmo tendo convivido pouco tempo com o apóstolo, tivesse um nível de espiritualidade diferenciado. Nós, como igreja, na atualidade, precisamos cada vez mais disso: amor, integridade e responsabilidade. Acho que é uma boa reflexão para todos nós que estamos caminhando com Cristo, né? A nossa visão é sempre essa, de estarmos juntos num propósito espiritual, num propósito de Deus, para cumprirmos aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu quero agradecer aí a vocês que estão aqui, acompanhando comigo aqui pelo Facebook ao vivo. Depois eu também vou disponibilizar essa palavra aqui, essa live, lá também no YouTube. Eu quero louvar a Deus pela vida das pessoas que deixaram um recado aqui. Olha, a pastora Patrícia, boa noite, paz, pastora. Aqui, a Ieque Planalto Serrano, boa noite, pastor César, boa noite, paz. Aqui também, a pastora Patrícia escreveu aqui, nós somos luz do mundo, é verdade, pastora? Exatamente. A Gleide Preta, Sidmar Pereira, Deus abençoe vocês. Zorilda Souza, amém. E Edna dos Santos, boa noite, paz. Que Deus abençoe todos vocês. Eu sempre estou entrando aqui ao vivo para trazer uma palavra ou para conversar com algum convidado durante esse período que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, a igreja de vocês, e que em breve toda essa situação de distanciamento possa passar e nós possamos estar juntos. Tem muito mais dessas palavras que eu dou no meu canal do YouTube e aqui também, né, na minha página aqui do Facebook, tem também bastante palavra, se você quiser ouvir mais e aprender mais e procurar, né, mais e mais de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E amanhã, domingo,
se Deus quiser, nós estaremos juntos às 10 da manhã e às 19 horas aqui pela internet. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Paz seja convosco.